A terceira rodada da fase de grupos da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Na terça-feira, no dia 24 de outubro, tivemos os jogos aí, primeiramente, Galatasaray e Bayern de Munique, 3-1 para a equipe alemã. O jogo foi na Turquia e o Bayern sofreu um pouco, né? Não fez uma grande atuação no primeiro tempo, apesar de ter saído na frente com o gol do Kingsley Coman. Sofreram um empate. Mauro Icardi, que havia perdido o pênalti contra o Manchester United na segunda rodada, depois resolveu a partida, né, fazendo um golaço de cobertura no Onaná. E agora ele fez um gol de cobertura no pênalti, né? O goleiro tinha pulado, beleza, mas ele bateu de cavadinho e fez um golaço de pênalti ali. O Mauro Icardi, o fura-olho que também fura rede. E aí depois o Bayern de Munique no segundo tempo conseguiu, né, voltar à frente do placar e termina com 3-1. Harry Kane marcou o segundo gol e deu assistência para o gol do Musiala. Musiala, que segundo algumas informações aí que estão pintando, né, nos últimos dias, o Manchester City estaria interessado em contratá-lo, mas o Bayern não deve liberar, né? Talvez seja um negócio mais futuro, mas na janela de janeiro eu duvido muito que o Bayern vai liberar o Musiala para um concorrente direto, né, no título da Champions League. O Bayern tem um elenco excelente, um dos melhores do mundo, talvez até o melhor, né, se você pegar o time titular e reserva. O Manuel Neuer vai estar voltando no fim de semana, depois de 10 meses sem jogar, que ele quebrou a perna, mas é um dos maiores goleiros de todos os tempos. E o Reich era um cara que estava descendo um pouco o nível desse time, né? Eu não acho um goleiro horroroso, mas não é um goleiro do mesmo nível do Neuer, tá bem longe, né? Também não é do mesmo nível do Jan Sommer, que saiu do Bayern e foi para a Inter de Milão. Falando em Inter de Milão, a Inter de Milão ganhou de 2-1 do Red Bull Salzburg, da Áustria. O jogo foi na Itália e a atual vice-campeã da Champions, tricampeã na história, né? A última vez sendo em 2010, a Inter venceu por 2-1. E é um time que é para ficar de olho, pode chegar longe novamente, né? O Alexis Sanches marcou seu primeiro gol pela Inter depois do retorno. Ele estava jogando no Olympique de Marseille, não renovou o contrato, quase veio para o futebol brasileiro e no fim acabou voltando para a Internacional. Fez o gol que abriu o placar, o Salzburg chegou a empatar, mas o Çalhanoğlu de pênalti decidiu a partida para a equipe do técnico Inzaghi. Voltando ao grupo A, o Manchester United ganhou de 1-0 do Copenhagen, e que jogo sofrido, né? Que campanha faz o Manchester United nessa fase de grupos. O Erik ten Hag tretando com os jogadores como sempre, né? Ele mandou o Cristiano Ronaldo embora do time, isso já passou, por isso eu gosto de ver o United perdendo, e criou muito hater em cima do Manchester United, mas tem, claro, seus torcedores fiéis. E o Maguire e o Onaná foram os responsáveis por salvar o Manchester United de uma quase eliminação antecipada, né? Na terceira rodada, o United ainda não tinha somado nenhum ponto, tinha perdido os 2 jogos, e o empate já seria muito ruim. Eles conseguiram vencer, o Maguire fez o gol de cabeça, depois de muitas chances desperdiçadas pelo ataque do United. E aí você pensa, se está com o Cristiano Ronaldo ali, será que ele não guardava uma dessas bolas no gol? Eu tenho certeza que sim, mas o Ten Hag não pensou assim lá atrás, né? Então se dane ele. O Maguire fez o gol de cabeça e o Onaná no último minuto do jogo, né, teve um pênalti e o Onaná defendeu, grande defesa. Ele que foi contratado nessa última janela pelo United, foi eleito o melhor goleiro da última Champions jogando pela Inter de Milão. Teve um início muito ruim, naquele jogo contra o Bayern na primeira rodada foi terrível. Também não foi bem no jogo contra o Galatasaray, cometeu o pênalti que o Icardi perdeu, né, mas depois fez o gol. E também não vinha bem nos jogos da Premier League. Agora foi o herói e o Maguire também. Histórias de Champions League, né? Histórias do futebol, na verdade, né? Não exclusivamente da Champions. No grupo B, o Sevilla enfrentou o Arsenal no Ramon Sánchez Pizjuán, na Itália, na Espanha. E o Arsenal ganhou de 2-1 com uma grande partida do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus deu uma linda assistência no primeiro tempo para o Gabriel Martinelli, outro jogador brasileiro também fazer o gol, né? O Martinelli, que para mim merece muito mais oportunidade na seleção brasileira. Tem vezes que ele nem sequer é convocado e quando fica no banco. Para mim ele está jogando para ser titular da seleção. O Gabriel Jesus já teve sua oportunidade como titular e não faz gol pela seleção desde 2019, então é complicado. No Arsenal ele está jogando bem, sem dúvida. Nesse momento, nessa temporada, né, nesses 3, 4 meses de temporada atual, 23, 24, o Gabriel Jesus é o melhor centroavante brasileiro na Europa, não há dúvida. Ano passado, na temporada passada, tinha o Arthur Cabral voando também na Fiorentina. Mas o Benfica nem gol ele fez ainda, então é complicado. Eu não sou contra a convocação do Gabriel Jesus. No momento ele está jogando mais que o Richarlison e que o Matheus Cunha, que estão lá juntos, né?
Mas eu acho que o Martinelli quem merecia estar tendo mais oportunidade na seleção. Ele não é centroavante, mas pode fazer essa função também. Como em alguns momentos ele alterna com o Gabriel Jesus no Arsenal, né? Esse lance do gol, do primeiro gol, o Gabriel fez uma jogada de meia praticamente, né? Foi um lindo gol. E também o segundo gol marcado pelo próprio Gabriel Jesus foi um golaço, né? Bola no ângulo. Pena que na seleção nem chutar pro gol ele chuta. O Sevilla ainda descontou, mas terminou com vitória do Arsenal 2-1 para o time do Mikel Arteta contra o time do Sérgio Ramos e do Diego Alonso, ex-técnico da seleção uruguaia e é o novo técnico do Sevilla, né? O segundo jogo dele havia empatado com o Real Madrid na La Liga no sábado passado e agora perde em casa para o Arsenal. Ainda no grupo B, o Lens, está traduzido para português, né? É isso que significa Lens em português? Não sabia não. O Lens da França empatou em 1-1 com o PSV da Holanda. O PSV que faz uma campanha brilhante nesse início de campeonato holandês, 100% de aproveitamento, já passou dos 30 pontos. É o oposto do seu maior rival, que é o Ajax, né, que está na zona de rebaixamento. Mas o jogo terminou empatado, de certa forma decepcionante, na minha opinião, para o PSV. Né? O Lens, que está mal no campeonato francês, está numa situação parecida com a do Ajax, conseguiu ainda empatar e se manter vivo, né? Dá para se classificar aí, quem sabe, para uma Europa League, só que aí tem a concorrência forte do Sevilla, que também quer ir para a Europa League. O Arsenal deve se classificar em primeiro. Curiosidade para saber quem vai ficar em segundo e em terceiro. O último eu ainda acho que vai ser o Lens. No grupo C, o Braga recebeu o Real Madrid em Portugal. O Real Madrid ganhou de 2-0. O Rodrigo, que não marcava aí pelo Real Madrid já faz um tempinho, né? A última vez que ele marcou gol foi pela seleção brasileira naquele jogo contra a Bolívia na primeira rodada, o jogo que iludiu todo mundo. Ele abriu o placar com a assistência do Vini Júnior, depois o Bellingham fez 2-0, o Vini Júnior teve um gol anulado, e o Braga ainda descontou, terminou a partida 2-1 para a equipe do Carlo Ancelotti, futuro ou não técnico da seleção brasileira, mas é o técnico do Real Madrid, um dos favoritos ao título da Champions, como sempre, né? O maior campeão de todos. Union Berlim recebeu o Napoli na Alemanha e foi derrotado, perdeu por 1-0, mais uma derrota para o time estreante, né? Eles perderam na primeira rodada para o Real Madrid, aliás, no Bernabéu, né? Depois perderam para o Braga em casa e agora perdem também para o Napoli. 0 pontos somados até agora pelo Union Berlim. Um time que encantou a muitos na última temporada na Bundesliga, que é o campeonato alemão. E o Napoli também é outro time que encantou demais, né? Chegou a jogar o melhor futebol aí do mundo, mas trocou de treinador, o Spalletti saiu e agora está na seleção da Itália. O Rudi Garcia chegou, é um estilo de jogo completamente diferente, né? Mas está conseguindo resultados na Champions. Né? Perdeu para o Real Madrid, ok, apesar de ter sido em casa, né? É o Real Madrid e perder para o Real Madrid é aceitável. Mas ganhou do Braga e ganhou do Union Berlim. Apesar de não estar dando show como era na última temporada, mas como eu falei, troca de técnico, estilos diferentes. Até que o elenco não mudou muito, né? Se for ver. O Benfica perdeu de 1-0 para a Real Sociedad, e aí sim um time que está muito diferente da última temporada. Não trocou de treinador, manteve o Oscar Schmidt. Perdeu jogadores? Perdeu, mas também ganhou. Você perdeu o Gonçalo Ramos, que era o artilheiro, mas ganhou o Di Maria. Trouxe o Arthur Cabral para o lugar, infelizmente ele não está rendendo como ele estava rendendo na Fiorentina, e não está rendendo nem perto do que o Gonçalo Ramos estava rendendo no Benfica. E a Real Sociedad vence aí 2 jogos já nessa Champions, teve um empate com a Inter de Milão na primeira rodada, aí vai na segunda, ganha do Salzburg e agora ganha do Benfica. Eu acho que a Real Sociedad tem tudo para se classificar em segundo lugar. É um time muito bem treinado e tem bons jogadores. O ataque é Cubo, o Oyarzabal. É um time muito bem organizado. Uma pena, né, o Davi Silva ter tido que se aposentar antes da hora, né, por conta da lesão. Senão era para ele estar aí ainda. Na quarta-feira, o Feyenoord venceu por 3-1 a Lazio. A Lazio que começou o campeonato italiano muito mal, já se recuperou, está no meio da tabela. E na Champions também não começa bem, né? Já é mais uma derrota. Tiveram um jogo ruim ali contra o Celtic. Na primeira rodada foi aquele jogo com o Atlético de Madrid que o goleiro da Lazio fez o gol, senão eles iam perder. O Atlético de Madrid é outro time que oscila bastante, né? Empatou em 2-2 com o Celtic. Depois de ter grande atuação no Campeonato Espanhol, o Atlético parece que não consegue manter 3 atuações maravilhosas seguidas, né? Sempre tem que ter um balde de água fria ali para o torcedor. 2-2 contra o Celtic na Escócia. No grupo H, o Barcelona ganhou de 2-1 do Shakhtar Donetsk, cheio de desfalque aí o Barcelona no seu ataque, né? Sem o Lewandowski, que é o principal deles. O Rafinha também está machucado. Aí os garotos resolveram, né? O Fermin Lopes fez um golaço ali
Aliás, primeiro ele mandou a bola na trave, já ia ser um golaço, né? Depois o Ferran Torres complementou. Uma bela finalização também de primeira. Depois, sim, mandou na trave de novo, mas a bola morreu no gol. Golaço do Fermin Lopes. Boa atuação também do Yamal, que tem 17 anos. Os garotos aí de La Masia, né, a base do Barcelona, estão rendendo, né? Vamos ver se eles vão seguir aí no caminho do Pedri, do Gavi, né, que já estão mais consolidados nesse momento. O Shakhtar Donetsk ainda descontou, mas terminou assim, 2-1 para o Barcelona do Xavi, que depois de 2 Champions seguidas sendo eliminados na fase de grupos, eu acho que essa eles já encaminharam, né, a classificação para o mata-mata. 9 pontos até aqui, né, todos possíveis eles ganharam. E acho que vão passar aí em primeiro lugar com folga, né? Não sei se com 100% de aproveitamento, mas já que ganhou o Porto em Portugal, eu acho difícil que não vença também no Camp Nou, né? Aliás, não no Camp Nou, mas no estádio municipal lá da Catalunha, né? O Camp Nou está em obras. No grupo F, o Paris Saint-Germain venceu por 3-0 o Milan, nesse grupo que é o grupo da morte, né? Que tem o PSG, o Milan, o Newcastle e o Borussia Dortmund. O Dortmund ganhou de 1-0 do Newcastle lá na Inglaterra. Newcastle tinha ganhado de 4-0 na segunda rodada do PSG. Não teve uma grande atuação contra o Borussia. Não tão ruim quanto foi na primeira rodada do empate contra o Milan, né, onde era para eles terem perdido, mas o Milan não faz gol. 3 jogos em 1 gol marcado. Até agora não tinha sofrido também. Agora levou logo 3, né? Vale um para cada jogo. Mbappé marcou o primeiro, Kolo Muani marcou o segundo. Teve gol anulado do Dembélé. E terminou 3-0 para o Paris Saint-Germain, do Luiz Henrique, tendo talvez a melhor atuação do time, né, nas mãos do técnico espanhol. Enquanto o Borussia Dortmund, que para mim e para muitos seria o lanterna do grupo, vence e bota essa lanterna na mão do Milan, que tem 1 ponto, o Borussia já tem 4, né, empatou com o Milan e agora ganhou do Newcastle. PSG tem 4 pontos também, aliás, o PSG lidera o grupo com 6 pontos, né? Foram 2 vitórias e 1 derrota, e o Newcastle está ali com 4 também, 1 vitória e 1 empate. O Milan que vai ter que fazer um segundo turno perfeito, né? Esses 3 próximos jogos aí que vão se repetir, o Milan vai ter que ganhar no mínimo 2 aí para se classificar. Tem que fazer gol, né? Não tá fazendo gol. O centroavante virou goleiro. No grupo G, o Leipzig venceu por 3-1 o Estrela Vermelha, grande atuação do time alemão. Enquanto o Manchester City, né? Olha os nomes como é que ficaram traduzidos, né? O City jogou contra o Young Boys. A tradução, jovens garotos contra a cidade do homem. Eu achava que era cidade... É isso mesmo, né? Eu tô confundindo com o Manchester United, né? Seria Unidos de Manchester. Ou Homens Unidos, na verdade, né? Se for pegar a tradução. Bom, 3-1 para o Manchester City, 2 gols do Haaland. O Julian Álvares entrou, marcou um gol, mas foi anulado. 3-1 para o atual campeão. E por fim, o Porto ganhou de 4-1 do Royal Antuérpia, da Bélgica. 4-1 para a equipe portuguesa, com hat-trick do brasileiro Evanilson, que é outro que o pessoal já começa a falar da seleção, né? Falam mais do Galeno, que é um jogador de lado, né? Que está jogando muita bola realmente no Porto, mas ainda não teve essa oportunidade na seleção e realmente tem que ficar de olho, porque senão Portugal convoca. É que Portugal também está com muito talento, né? Antigamente não tinha tantos, mas hoje Portugal está muito bem servido. Em algumas posições até bem melhor que o Brasil. A defesa que eu diga. O meio campo principalmente, né? Você tem no meio campo de Portugal Bruno Fernandes, Bernardo Silva. E nós temos quem? Vamos à classificação, então. O grupo A, Bayern de Munique, 3 jogos, né? No grupo A, o Bayern de Munique tem 9 pontos. O Galatasaray tem 4, o Manchester United 3 e o Copenhagen 1. No grupo B, 6 pontos para o Arsenal, 5 pontos para o Lens, 2 para o Sevilha e 2 para o PSV Eindhoven. No grupo C, 9 pontos para o Real Madrid, 6 pontos para o Napoli, 3 para o Braga e 0 para o Union Berlim. No grupo D, 7 pontos para a Real Sociedad e Internazionale de Milão, dividindo a liderança, enquanto o Red Bull Salzburg tem 3 pontos e o Benfica não somou nenhum ainda, né? Não esperava essa campanha tão ruim do Benfica nesse grupo, que não é um grupo fácil, mas o Benfica tem mais time que o Salzburg, por exemplo, né? E perdeu para eles. O Feyenoord está liderando o grupo E com 6 pontos, o Atlético de Madrid é o segundo com 5, a Lazio tem 4 e o Celtic tem 1.
No grupo F, a liderança é do Paris Saint-Germain, 6 pontos, 4 para o Borussia Dortmund, 4 para o Newcastle e 2 para o Milan. Nenhum gol marcado, 3 gols sofridos, né, no último jogo. No grupo G, lidera o atual campeão Manchester City com 9 pontos, 6 pontos para o Leipzig, 1 para o Young Boys, os jovens garotos, e 1 ponto também para o Estrela Vermelha. E no grupo H, o Barcelona lidera com 9 pontos, o Porto tem 6, o Shakhtar Donetsk tem 3 e o Royal Antuérpia tem 0.